Olá, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Bom dia. Sobrevivi a Cavalcante, tá tudo bem. Bom dia, pessoal, tudo Bom bem? dia, tutora. Acho que tá mudo, ou é o meu? É o seu. Será? Você está me ouvindo, Alexandre? Tô te ouvindo bem. Eu também estou te ouvindo bem. Bem, aqui eu não estou ouvindo aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Alexandre, você está em qual comarca? Eu tô em Itubiara, primeira criminal, Junto com o Thomas aí. junto com o Thomas. Eu, Agora cons- sim. eu E aí, conheci pessoal? também um O que vocês estão outro. achando do curso? Um pouquinho puxado, né? Puxado o curso, viu? Ah, agora de Minha novo matéria é mudo. infância e tá puxado. Mas o curso vai ser muito bom, essa audiência simulada, para a gente poder relembrar e aprender, porque eu, por exemplo, eu não tenho competência da infância e juventude hoje, e em breve na inicial a gente vai ter, né? Então vai ser muito bom. Aí eu estava falando com a nossa tutora, Alexandre, nós faremos, não sei se vocês viram, eu vou explicar aí no início, eu pedi para ela, eu me voluntariei como juíza, tem duas ações aí. Uma que é uma representação e a outra audiência concentrada. Eu vou explicar a diferença das duas. A gente vai fazer uma audiência simulada rápida da representação e passar para a audiência concentrada. Inclusive, eu compartilhei o meu modelo de ata de audiência. Ah, perfeito. Vou A salvar. ata de audiência concentrada, que é o que vocês vão enfrentar mais. A outra é de apresentação? A outra é representação. São duas. Lá acho que no 2 ele fez essa diferenciação. O promotor entrou com uma representação, e eu vou dizer qual o fundamento que ele entrou, e o acolhimento institucional. São duas ações diferentes. Eu logo no começo, quando a gente ficou como juiz em Cavalcante também, teve um caso que era uma aplicação de advertência. E aí, quando eu peguei, a promotora ela já tinha feito a advertência. E eu fiquei com muita dúvida, né? Porque eu falei, mas advertência é aplicação de pena. Aplicação de pena não é o juiz? Aí, na época, meus colegas, todo mundo também ficou em dúvida e tal, e eu acabei homologando, né? Eu falei, eu não vou Mas, fazer na realidade, lá é na área infracional. isso na área Aí infracional. tem como forma de exclusão do processo, aí o promotor já faz e pede só a homologação, ou como forma de extinção, quando ela faz a representação. Mas Uhum. nem como forma de exclusão, que é só homologar, eu faço só para intimar. Eu marco uma audiência e aplico, porque senão não vale nada, viu? Ele nem Então, sabe que existe. eu fiquei com muita dúvida nisso, eu falei, bom, O o tempo a gente Thomas vai. vai, o doutor Thomas vai lá em Cavalcante a semana que vem, ou o mês que vem, justamente para traçar esse fluxo do ato infracional. Ah, que legal. E no e-book que a gente compartilhou com vocês, você tem o e-book? Lá Tem. tem bem. Aí, quando você tiver dúvida, você vai lá naquele ponto. Exclusão como forma de extinção, como forma de suspensão. Doutora Yara, doutora Yara, Tudo bem? doutora Yara é a juíza substituta em segundo grau, é minha colega, minha amiga do mestrado. E aí a gente precisa de um help também nos planos de ação, né, doutora Yara? É muito Você? difícil. Pois é, ela vai nos ajudar. Ontem eu falei com a nossa tutora,
Eu olho, esse é um curso difícil, muito denso. Olha, a culpa é da Ivânia, não é minha. Ela que desenvolveu esse curso. Tô brincando. Mas o Mas material é excelente, é tudo muito Muito bom. bom. A questão é que, como você falou, é baseado numa realidade do DF, né? É uma outra situação. Mas a gente vai fazer aqui, vai dar tudo certo. a gente vai adequando a nossa realidade aqui, né? Ou vou adequar bem. Se alguém Hum. precisar de modelos, eu até conversei com o doutor Eduardo Pio, eu encaminhei uns modelos para ele de outros cursos, né, de outras edições do curso, que alguns outros colegas fizeram. Se vocês precisarem, vocês me chamam no WhatsApp, eu vou mandar aqui no chat o meu WhatsApp, que aí qualquer coisa eu encaminho para vocês também. E É a aí segunda vez que eu faço esse curso, mas mudaram todas as atividades. mudaram mesmo. É porque Mudaram. antigamente era a primeira infância para todos. E agora eles fizeram para os operadores do direito. Então mudou totalmente essa questão do plano de ação. Toda essa parte final do curso realmente foi totalmente alterada. Eu tive que fazer esse curso também antes de ser tutora, né? Fui tutora lá no CNJ também. Nossa, mas foi bem difícil. Eu entendo vocês. Mas E se aí a gente vocês espera precisando, meu celular está aí, é só me procurar que eu pedir ajudo os você. modelos de plano de ação. Vou mandar para a senhora. Aí vocês me acionam lá que eu mando, tá bom? E, e a senhora não quer fazer uma. Acho que agora, daqui a pouco, daqui uns 5 minutinhos, a senhora fazer uma breve apresentação sobre a senhora, um pouquinho do seu currículo, mas assim, coisa breve. Eu sei que a senhora não, tem vergonha um pouquinho, né? Mas Aí eu merece. pedi, É um colegas, currículo de respeito. eu me voluntariei com a Joselaine para eu na audiência concentrada, fazer o papel do juiz e a gente fazer as duas audiências, porque tem duas ações, uma representação por infração administrativa e um acolhimento institucional. E aí, vamos esperar um pouquinho, uns 5 minutos, os colegas entrarem. Mas se não tiver essa quantidade que a gente tem aqui, já dá e vai ser bem produtivo, garanto. A doutora Yara foi juíza com 23 anos, 21. Olha, eu fiquei sabendo esses dias, 21. 21. 21 anos, Alexandre e Lázaro, ela assumiu. 20, é o juiz é bebê, não Eles é? são novos. É. 21 anos, meu Tem Deus. tempo e não é vantagem. Não, mas é sim, Agora ela já está com uns 25, então já tem uns 4 anos de magistratura. é Tá com bastante. isso. Tem que registrar presença em algum lugar aqui? Não precisa. Acho que entra no link já é presença, né? Quando entra no link lá, já é a presença. E vai ficar Ale- gravado também. Ah, Então, Alexandre, coloca uma mensagem no grupo da turma 58. Acho que tem muitos alunos bora. da turma 58. Pede para acessar. Eu vou fazer agora. vou jogar aqui o link no chat. Ou vocês têm? Mas trabalhei essa semana em Cavalcante, viu? Todo mundo que foi. A gente trabalhou muito, mas é muito. O trabalho, a rede lá é precária, tudo muito. Agora você já voltou. Nossa, eu voltei ontem à noite, assim, eu falei assim, 6 horas da manhã, a gente ainda tinha uma atividade de manhã e eu ia sair meio-dia. Eu já estava passando mensagem para o motorista que ia me buscar, eu não me esquece. Não, pelo amor de Deus.
Mas parece que o trabalho lá foi muito bonito, né? É, é muito trabalho, muito, muito, e assim, é muita coisa para fazer. É uma situação muito triste. As meninas têm iniciação sexual lá com 10, 11 anos. É muito triste. Ah, é feia a coisa mesmo. Tenho uma outra dúvida, eu vou aproveitar para perguntar, porque isso me incomoda muito já faz algum tempo. É, aqui tem muita audiência de violência sexual contra a criança. E os pais, devidamente intimados, não levam as crianças para o depoimento especial. Aí eu remarco o depoimento especial e coloco a advertência de que se não levar, eu vou aplicar uma multa. E aí eu coloco o 249 Uhum. cueca. É isso mesmo? Eu posso fazer isso? Porque eu tenho feito, mas eu não sabia se pode. Foi uma ideia que o promotor me deu Na lá. realidade, para aplicar a multa, você tem que ter a representação, que é essa peça aí que a gente vai falar hoje. Então, Ah, não pode, você pode aplicar outra, a multa com outro fundamento, mas a do 249 você teria que colocar. é, Aí, você pode, a questão da desobediência, que também ninguém está nem aí. É muito questionável a condução coercitiva, mas aí, para aplicar a multa do 249, o promotor tem que entrar com essa ação aí que ele entrou, que é o- a representação administrativa. eu coloco só para Ah, só para. Pois admoestação é, para ver se a pessoa vai, né? Porque eu tenho muita dó também de eventualmente um crime de desobediência, alguma coisa, porque a filha já foi vítima. Aí de repente a mãe não tá querendo mas nem. aí, às vezes, tem a situação da conivência. É, A questão é essa, é até de mudar. eu fico assim Quando, entre a tutora, cruz e a espada. quando pudermos. Qual é essa comarca, Alexandre? Itumbiara. Bom dia. Bom Bom dia a dia. todos, né? Antes de mais nada. Itumbiara? Itumbiara já é grande, mais complicado. Mas é o que a doutora falou. A gente está num curso aqui de proteção à primeira infância. Eventualmente, essa criança está sendo explorada com a conivência dos filhos, dos pais. Eu não hesitaria de mandar trazer coercitivamente com a polícia militar, fazer TCO, tudo que tivesse que fazer, porque você pode estar permitindo que isso se espraie e outros pais façam a mesma coisa. E a gente não sabe, é que nem a doutora falou, a gente não sabe, talvez o mundo, perdão pela visão pessimista, mas o mundo não é feito só de pessoas boas. Sim. Apesar de muitas vezes o judiciário absolver todo mundo, anular tudo e as coisas sumirem, não é o Espírito Santo que desce e faz a maldade. Eu já tive muitas experiências tristes no juizado da infância e juventude, onde você tem que convencer, por exemplo, a mãe que as filhas dela, com 5, 6 anos, foram defloradas e ela está acusando as filhas. Ela não concorda com as filhas, não concorda com a prisão do companheiro. E aí você pergunta, mas então só me explique quem deflorou suas filhas de 5 e 6 anos. Então nós temos essas situações assim, elas passam ao longo da carreira, quem passa pelo juizado da infância e da juventude se depara com situações que são bastante melindrosas, bastante tristes, mas a gente tem que enfrentá-las e às vezes uma situação de ter dó pode esconder aí uma pessoa que está fazendo coisa ruim. Normalmente são pessoas da família, próximas da família, que fazem isso. As que estão ali circundando ela, e aí a pessoa, às vezes, está protegendo um irmão, está protegendo um cunhado, está protegendo um tio. A gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo. É difícil, bem difícil. Lázaro, qual é a sua unidade, a sua comarca hoje? Eu já ouvi Ah, hoje, eu- falar hoje eu sobre isso. tô, eu estava em criminal lá em Aparecida e vim pro
tinha pedido para vir para organização criminosa, mas o Alessandro Pacheco estava na minha frente e eu acabei sendo promovido na mesma sessão para o juizado civil. Mas aí eu talvez peça remoção daqui a um tempo, e aí eu estou Eu já fazendo isso. ouvi falar muito sobre você, mas nunca tínhamos participado de cursos. Ah, não, o pessoal fala muito mal de mim, é É brincadeira. mesmo? Não, mas Não, tô acho, brincando. É, acho que não, não foi isso, é, não. é porque eu sou palmeirense, e aí Ah, é. Em eu Goiás, gosto você é muito. Goiás ou Vila Nova? Goiás, Do Goiás, Atlético. Goiás, Goiás, Goiás. Muito. Acredita que isso foi uma das perguntas da minha prova oral? Eu falei assim, Jesus amado, será que é Vila Nova? Aí eu falei, Goiás também, né? Porque a maioria mais era Vila Nova. Eu acho que era, o É, examinador era Vila Nova. Eu falei, tem muito desembargador vilanovense roxo. Chegar gritando, é, Vila! Doutor Lázaro, trabalhei muito tempo no juizado civil com a doutora Viviane Silva, no 11º juizado. E a sua fama era ótima, inclusive que seu juizado era um dos que mais eram mais produtivos. A gente nós temos um menor acervo, sabe? Minha equipe é muito boa, a gente trabalha de uma forma bem integrada e de forma a balancear todo mundo participar. Então, funciona bem e temos algumas estratégias, né? Então, nosso acervo, desde que eu fui para lá, nosso acervo é o menor, assim, bem menor, mas é muito trabalho, é muito cansativo, né? O volume é muito alto, embora realmente as causas sejam menos complexas, mas o volume é muito alto e o perfil é um pouco diferente do interior, então, mas assim, juizado é legal, mas eu acho que é um pouco, não sei, aí talvez eu peça remoção mais adiante, eu não posso assegurar também. E aí vamos fazendo os cursos para precaução, né? Mas esse curso é bem, nossa, sinceramente, esse o caso que colocaram aí da guria, Joana, inclusive, é o nome da minha avó. Poxa, tadinha. A gente lê, fica. Mas infelizmente é muito real, né, doutora Célia? nossa, É o muito. que mais É, acontece. se quisermos começar, porque eu Mas já acho que, não é? Porque senão fica mais. uhum. A Pois senhora que não. manda, a senhora é a juíza, a senhora que vai determinar. Não, a tutora é a Joselaine, eu só me coloquei à disposição como facilitadora aqui. Acho que a gente já pode começar e a gente podia já procurar os personagens. Quem vai ser o promotor, quem vai ser. Quais os personagens que a senhora vai precisar, doutora? E aí a Vou gente já precisar de vê quem vai querer ser. vou precisar de juiz, promotor, a Maria, juiz, acho que eu, promotor, advogado, defensor público, eu acho que tem defensor público, a Eu, Maria, eu tinha me as inscrito, perdão. crianças. Se eu quer ser quem quiser ser juiz também não tem problema, não. Não, é que na hora que eu entrei no link, pediram para indicar em qual posição eu queria participar, e eu coloquei como defensor. Tá, Aí então eu não defensor, sei, Josilane, se fica vinculado, eu não Não, sei. pode ser, o senhor pode ser o defensor. Senão a gente já, Posso, já vou colocar posso, aqui seu posso. nome aqui. Então, a juiz já tem a doutora Célia, tá faltando promotor, a Maria e as crianças. E vai precisar do pessoal da rede? isso, alguém, eu estou vendo aqui no estudo de caso, tem a rede, aí que a gente pode colocar duas pessoas para ser equipe técnica, Tá, um rede. assistente social e um psicólogo. Quem pode ser? Alguém se dispõe a ser A o promotor? Maria, Maria. Gente, é muito interessante. Vocês podem assumir o papel, assim. O último curso que nós tivemos, que foi a equipe interdisciplinar, o pessoal assim incorporou os papéis, foi até divertido. Então, quem quiser, e as crianças também. Deixa eu ver quem foi ouvido. As crianças, né? Aí tem.
a Joana, o Mariano e a Luísa, porque o Joaquim está acolhido institucionalmente. Ana Cláudia, doutora Yara, uma de vocês pode ser a Pois Maria. é, eu tinha colocado aqui como observadora, mas parece que não teve muita gente, né? É. Yara, Observadora promotora. da juíza. Eu acho que Ah, é melhor. Às vezes eu posso não, ser a Maria também, não tem problema não. Maria, Maria. Então, a É, Yara vai ser a Maria. Promotor. Alexandre, ele está muito ocupado. Você Eu tô pode de ser o promotor? Não precisa se preocupar, não. Aqui está todo mundo aprendendo. Qualquer coisa, a doutora Célia aqui. Ah, eu nossa, promotora tenho Ou zero. Leonardo, Lucas. O Acho que o doutor Lucas. Eduardo Pio já me falou que ele está também em audiência, em júri. a função do o promotor que é o autor da ação, né? Aqui, então é mais tranquilo. E o promotor que está com o sangue no olho mesmo, pedindo. É, Pode ser o senhor, doutor Alexandre? Ou fica. Eu não sei nem Deve como ser uma das funciona, né? crianças? Eu posso ser uma criança, de repente, velho. ó, não, Alexandre, faz o promotor. O promotor quer que a Maria saia e vai morar com os pais. Essa é a defesa dele aqui. O defensor quer que o Estado promova as intervenções para que as crianças fiquem com a Maria. Essa é a situação um. Não, essa é a situação 3, que já é na audiência de representação. Tá, tá. Promotor quer, vai lá na situação 3 que ela deve ter colocado no chat. Estou com ela aqui em É, audiência de apresentação, compareceram Maria, é isso? isso. Aí olha a função do promotor. Mas eu acho que a gente pode, inclusive, começar a gravar, senão a gente tem um horário para terminar, e se a gente conseguir, de repente, a gente até termina antes. Já Tá está no gravando. chat. Já? Então, podemos começar? Ó, o Podemos. estudo de Carlos está aqui, né, Thiago? De minha parte, sim, fiquem à vontade. Então, vamos lá. Obrigada, Joselane, por ser a nossa tutora nesse curso. Obrigada, colegas que estão acompanhando. É um curso da primeira infância, é um curso que foi elaborado pela Infam, se eu não estou enganada. E esse curso ele é muito denso, ele tem muito conteúdo, ainda que a gente não consiga ler todo o material que foi exposto aqui, que foi disponibilizado, é importante que a gente baixe e faça uma biblioteca nossa, numa pasta à parte, porque vez ou outra a gente vai precisar de alguma fundamentação e pode ser que numa pós-graduação, no mestrado ou no doutorado, haja necessidade de utilização de materiais e os materiais são de excelente qualidade. A primeira infância e a infância em si, aqui a gente vê a questão do Joaquim e provavelmente a Luísa, crianças na primeira infância, de 0 a 6 anos. Então, a gente tem o marco legal da primeira infância, Lei 13.257, temos as resoluções do CNJ e as regulamentações em relação à, à primeira infância. Mas nós temos provavelmente uma adolescente, que é a Joana, o Mariano, que eu acredito que tenha entre 9 e 10 anos, a Luísa, uns 6 anos, e o Joaquim, que é um bebê. O caso é João e Maria. João encontra-se preso. E aqui nesse estudo de caso a gente vai analisar a terceira a audiência relativa ao caso 3. E só para repassar com os colegas, nós temos duas situações. Lá na situação 2, quando tem toda já a identificação de que tem a denúncia, o conselho tutelar vai, acolhe a criança. Lá na situação 2, tinha pedido para a nossa tutora colocar aí o arquivo com a situação 1, 2 e 3 diz: ao receber a representação do Conselho Tutelar, o juiz comunica ao Ministério Público para a tomada de providências em relação ao acolhimento de Joaquim, ok, e autuada a representação como infração administrativa.
Então, colegas, prestem atenção aqui que o Conselho envia essas informações e são autuadas duas demandas. Uma que vai ser, e ele coloca o promotor ajuiza a ação de acolhimento institucional da criança Joaquim, e ele entra, autua a representação como infração administrativa. São duas demandas. No caso 3 diz que é a audiência relativa aos autos de representação. Então, a representação pela infração administrativa. Essa infração administrativa, qual é o fundamento dela? E o colega Alexandre já até falou. Tem um artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente que fala: descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente de tutela ou guarda, bem assim, determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar. E aqui, qual é a pena para isso? Multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de reincidência. Então, essa representação aqui administrativa, ela fala especificamente, no meu entendimento, dessa questão do artigo 249. E por que que entrou com essa demanda? Porque as crianças estavam numa situação de efetivo risco, de aparente, né, risco, e, em alguns casos, em relação ao Joaquim e as crianças menores, de risco comprovado. A ausência de condições dignas dentro de casa, alimentação, um adulto responsável. Então, há essa, inclusive em relação ao artigo 249, há um questionamento muito interessante na doutrina se seriam aplicáveis somente aos pais, ou se essa questão, quando ele fala assim, é bem assim, determinação da autoridade judiciária ou conselho tutelar, se aplicaria a pessoas diversas dos pais. Essa é uma questão na doutrina que às vezes chega ao STJ. E outra questão interessante também é porque no estado de Goiás os promotores não costumam entrar mais com esse tipo de ação. E aí, qual é a pena? O que que a gente tem como 3 a 20 salários de referência? Presta atenção que não é salário mínimo. Então, aí a gente vai, o que é salário de referência? É um conceito antigo, que eu acho que é anterior até ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que colocaram no Estatuto. Então, a gente se desdobra para tentar chegar num termo. Eu costumo fazer uma analogia ao salário mínimo. Eu já tive algumas sentenças que foram confirmadas bem antes pelo TJ Goiás, considerando o salário mínimo, mas em relação ao artigo 249, também não tem um consenso, tem dois dissensos doutrinários aqui. A questão se essa ação vale só para os pais ou também no caso de um descumprimento de uma decisão judicial do Conselho Tutelar. E o que seria o salário de referência? Na dúvida, eu coloco o salário mínimo. Então, quando a gente fala dessa audiência, e nessa audiência é que a gente vai fazer essa primeira, e eu pedi à tutora, e a gente não, se der, a gente vai até terminar antes. A ideia, né, tutora, se a gente conseguir exaurir, eu vou ser rápida, mas a gente tem que colocar esse passo a passo para entender. Então, eu já deixei a ata no chat, tá? olha só, a ata que eu disponibilizei aí, Alexandre, e a turma 58, é a ata da audiência concentrada que a gente vai falar daqui a pouco. Então, temos 4 crianças, 3 crianças a gente vai tratar nessa primeira audiência, que é a audiência relativa à representação por infração administrativa dos pais. Eu não sei se os colegas notaram, mas aqui quem é que está nesse polo passivo? Só a Maria. Mas o Alexandre está preso, ele não deixa de ser pai. Então, a infração administrativa, no polo passivo, se eu tivesse que receber essa inicial, eu ia pedir para emendar e colocar o João também no polo passivo. Ah, mas ele está preso, mas ele é pai.
Então, ainda que preso, ele tem que ter um curador, se ele não tiver advogado constituído. E aí, por que só a Maria no polo passivo? O João tinha que ser ouvido e tinha, no meu ponto de vista, que integrar o polo passivo dessa demanda aqui. É um contraditório com ampla defesa. Na prática, o que que a gente diz assim em relação a essa ação do artigo 249? As pessoas são tão pobres, tão carentes, e se você fixar 3 salários mínimos, como é que você vai executar? Você pode até executar, você pode até fixar, porque aqui não tem uma outra pena, é pena pecuniária. Você fixa, julgou procedente e depois como é que você vai pagar? Não tenha. A execução aqui é muito difícil. Então, é um tipo de ação que ela tem pouca eficiência, pouca eficácia para a resolução do problema. Então, mesmo que se faça um acordo, extinga, uma transação, a pena aqui é pecuniária. Então, vamos seguir. Diferente da situação do Joaquim, para o Joaquim, é a audiência concentrada. Isso aqui é uma audiência que a gente chama de uma tentativa de conciliação para oitiva, ou até mesmo pode ser a instrução e julgamento, para tentativa de solução das demandas. Mas eu sou extremamente processualista e o tribunal também é. A doutora Yara está no segundo grau. O tribunal, nós temos que preservar a técnica e o processo. Eu tive uma sentença reformada semana passada, fazia muito, acho que foi até cassada a minha sentença, por ilegitimidade de questão de plano de saúde. Estava no entendimento que eu não tinha, que todas essas demandas foi numa fase de transição da jurisprudência. Eu julguei contra a Unimed recorreu e falou: não é artigo 98, não está em situação de risco. O desembargador, o voto foi excelente, eu aprendi, a competência zerou tudo e foi para a vara civil. Então, nessa questão da competência do juiz da infância e juventude, tem que estar numa situação de risco elencada no artigo 98, aqui o juiz da infância é competente. Então, começando a nossa primeira parte da audiência da representação. É essa audiência do artigo 249. Verifiquem que descumprir dolosa ou culposamente os deveres inerentes ao poder familiar ou decorrente da tutela ou da guarda. Aqui a gente poderia até colocar, se questionar se havia uma situação de culpa em relação a Maria e ao João com os cuidados com as crianças. Só que a gente tem que ver com a visão protetiva. Os adultos podem ter todos os meios, as justificativas necessárias. João estava preso, a Maria tinha que sair para trabalhar, estava depressiva porque a família não aceitava. Isso, em nenhuma hipótese, justifica o deixar de cuidar devidamente dos filhos. Então, tem que acionar os mecanismos e os equipamentos e serviços públicos. Então, estamos na nossa audiência. Eu preciso saber quem é quem, para eu não me perder. A doutora Yara Maria, o vou chamar sem os doutores. O Lázaro é o defensor? Defensor. Eu só Defensor. queria entender melhor a dinâmica, porque a senhora fez uma exposição dos casos e alguns pontos que a senhora Ai, me trouxe chama para a de gente. você, Lázaro. Desculpa, você, Célia, trouxe para a gente alguns pontos, um resumo e algumas dicas já. Isso não está fazendo parte da audiência, né? Isso é só Não, a ampliando. audiência vai começar Tá agora. bom. É só para Não, diferenciar a não, tá audiência ótimo. concentrada, que a gente vai falar daqui a pouco, dessa audiência nessa representação por infração administrativa. Ah, e por que às vezes tem até o questionamento? Por que que em juízo a gente vai julgar uma questão por infração administrativa? É uma terminologia que não é muito É, aceita, mas é uma questão sim, jurisdicional. sim, eu já presidi algumas
situações, alguns casos desses, mas nós vamos ter uma audiência agora, vai ser a audiência de instrução e julgamento, não é isso? Deixa eu ver se ele colocou instrução e Eu julgamento não prestei atenção nisso. ou a conciliação. Eu acho que a gente pode fazer uma tentativa aqui de conciliação nesse caso, ó. Em audiência nos autos, que ele tinha marcado em 30 dias, tinha marcado essa audiência na representação. Tá lá no caso 2, ele marcou em 45 dias o segundo e em Porque 30 já dias. houve a reunião lá para tentar essa conciliação, não houve lá no... Olha aqui, ó, designa audiência de tentativa de conciliação para o prazo de um mês, com a presença da escola, do CREAS, do CRAS, Estratégia da Saúde da Família. Então, Ah, essa nossa audiência aqui é uma tentativa de conciliação com a rede, é conciliar Maria, rede, toda essa questão para ver se a gente consegue dar um encaminhamento. ok. Não, Acho que a gente precisa de alguém para ser a rede. Pode ser colegas da turma 58, a gente precisa de um representante do CREAS, do CRAS. Jéssica, Ana Cláudia, Júlia. Acho que o Lucas ele está numa consulta, ele também disse que não vai poder participar. Ele está como observador. Mas e Júlia, Ana Cláudia, Leonardo, algum de vocês podem fazer o papel da rede? Eu acabei de chegar aqui no fórum, estava acompanhando pelo carro, vou só ligar pelo computador e eu posso participar, mas eu vou fazendo pelo celular aqui, se quiser. Leonardo, tá. Leonardo, então você vai fazer o papel da rede, CREAS, CRAS, os equipamentos públicos, só para a gente dar os devidos encaminhamentos. Então, podemos começar a nossa audiência? minha parte, Lá. sim. Ok, Só vamos faltou lá. as crianças. Mais alguém pode ser a criança? Eu já anotei que só está faltando as crianças. Ah, Júlia. Posso. Qualquer coisa, as crianças juntas. Ó, eu acho que o Leonardo já foi promotor, não já, Leonardo? Já foi, não atuei por Então, o enquanto. Leonardo podia trocar com o Alexandre, vai ser o papel de psicólogo de rede e o Leonardo promotor. E a Júlia, as crianças. Ah, Só para vocês que entraram agora, a gente vai fazer em dois momentos audiência de conciliação nessa representação por infração administrativa do artigo 249 e a gente vai fazer rapidamente também a audiência concentrada, porque daqui a pouco vocês estão nas comarcas iniciais e vocês vão ter que fazer as audiências concentradas no acolhimento em relação à criança Joaquim. Então, os É, papéis definidos. é o Leonardo de Bela Vista? Ei, Lázaro, Oh, bom bom para dia. você, tá? Ah, bom que eu vou fazer o defensor. É bom você ser o promotor mesmo. Tá. Abração. É, Bom dia para você, cara. Eu, como psicólogo, eu tenho que falar o quê, então? Só para Você eu tem entender. que. Você está da rede, o papel da rede, saúde, educação, psicólogo, você vai fazer a rede. O que você achar que pode dar os encaminhamentos, ok. A Yara vai chorar todas as mágoas, a Júlia representando os filhos que querem ficar com a mãe, pelo que entendi do estudo de caso. Então vamos lá. Pronto, Trata-se você. de. Pois não. Não, desculpa, até atrapalhei, eu consegui ligar no computador do fórum. Você vai defender que os meninos, pelo que eu li aqui no estudo de caso, que a Maria vai morar lá com a família dela, que não fique no, na cidade, que a família tem mais condições. Ó, o promotor entende que seria melhor estar na situação 3, que Maria viver com os pais. Tá. Era rápido. Então vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Célia Lara, eu sou a juíza com atuação em competência para o julgamento dessa demanda. É uma demanda, uma representação
por infração administrativa, com fundamento no artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, contra a senhora Maria da Silva, mãe de João, ou mãe de esposa de João, que se encontra atualmente preso, mãe de Joana, adolescente, Mariano, criança com 10 anos de idade, Luísa, criança na primeira infância, e da criança Joaquim, que se encontra atualmente em institucionalizado em situação de acolhimento familiar. Essa audiência foi designada na tentativa de conciliação em relação às demandas e os encaminhamentos que podem ser feitos para atendimento do núcleo familiar, ou se é o caso, né, de um julgamento procedente para aplicação de uma pena pecuniária, conforme previsto no artigo 249 do Estatuto, que é uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Nós passaremos algumas oitivas nessa audiência. Em primeiro lugar, eu quero ouvir a rede de proteção infanto-juvenil para ver, desde o ajuizamento da ação, que foram feitos encaminhamentos, e aí eu passo a palavra para o Alexandre, que representa o CREAS, o CRAS, o Conselho Tutelar, a rede de educação, de saúde. Quais medidas foram implementadas efetivamente para que as crianças, que Joaquim retorne ao núcleo familiar, vez que biológico, vez que ele está acolhido, e quais as medidas de proteção que foram feitas para restabelecer os direitos e garantias das crianças Mariano, Joana, Luísa e Joaquim. Então, o nosso representante da rede é o Alexandre. Eu passo a palavra para ele para as considerações. O que o município, a rede de proteção, tem efetivamente feito, senhor Alexandre? Boa tarde, doutora. Cumprimentando aos demais participantes da audiência. A rede informa que as medidas tomadas foram conduzidas dentro de suas respectivas áreas, as quais constam informação nos autos, e que a rede entende que o acolhimento familiar institucional é o melhor para a criança. Tem umas determinações em relação ao aluguel social. Houve identificação de que a residência é precária, que a senhora Maria ela efetivamente não consegue suprir todas as necessidades, há sérias questões de estrutura, de ausência de alimentos. O que em relação ao aluguel social? É possível que o município forneça o aluguel social para a senhora Maria, para que ela possa mudar de residência com as crianças? Excelência, nós identificamos aqui sim a possibilidade, porém a questão orçamentária da prefeitura encontra-se bem prejudicada. Já foram enviados ofícios para os departamentos correspondentes para tentar viabilizar a questão do pagamento do aluguel social, mas não há uma data conclusiva para o início dos pagamentos. Certo. Em relação à cesta básica, é o mesmo argumento da reserva do possível, insuficiência orçamentária, o senhor representa o secretário de Desenvolvimento Social. Secretário, é o mesmo argumento? Excelência, a cesta básica nós temos a disponibilidade porque os alimentos já foram adquiridos, então há a possibilidade de fornecimento dos alimentos. A argumentação sobre a impossibilidade, muito embora se reconheça o direito, né, é apenas quanto ao aluguel social. Tá. O município tem o convênio com a agricultura familiar, o plano de agricultura familiar, para além da cesta básica, e aqui tem que ser no mínimo duas, porque é muita gente para comer. Então, o município tem o convênio com o plano de agricultura familiar, o programa, para fornecer frutas, legumes, e também aquele convênio do pão e do leite? Tem sim, senhora. Ok. A questão do CAPS para a senhora Maria.
Ela foi encaminhada para o CAPS para tratamento da depressão, eventual envolvimento com álcool e drogas? Foi encaminhado, o tratamento está sendo conduzido, mas também temos dificuldade no fornecimento dos medicamentos. Ok. E eventual desacolhimento futuro da criança, ou já a gente, em relação ao Joaquim, no outro processo. É, a escola em tempo integral para adolescente e para todas as crianças e a creche para o Joaquim. O município não dispõe deste recurso, uma vez que todas as escolas não possuem o funcionamento no período integral. E o serviço de convivência familiar, o programa que é obrigatório, senhor secretário, com todos os municípios, que inclusive há o repasse federal para funcionamento, serviço de convivência ou serviço de fortalecimento de vínculos familiares, que aí é uma oportunidade das crianças poderem fazer no contraturno. Isso é possível? É possível. Ok. Com a palavra, o representante do Ministério Público, nesse momento, doutor Leonardo, e depois o defensor público, doutor Lázaro, para as perguntas complementares ao representante da rede, o senhor Leonardo, o senhor Alexandre. Obrigado, Excelência. Aqui, assim, o município me parece que indica aí que tem estrutura, mas pelo meu conhecimento aqui, sem a questão do aluguel social, sem providenciar uma moradia adequada, não tem como a gente resolver essa situação. Então, eu questiono o município se, embora não tenha o aluguel social, não seria possível ao secretário fornecer algum outro tipo de alternativa para a moradia dessa família. Doutor promotor, bom dia. Infelizmente, essa resposta vai além aqui das atribuições que eu possuo, das autorizações que eu tenho. Então, eu não consigo visualizar nenhuma outra possibilidade. Imóveis da prefeitura demandaria aí uma atividade um pouco mais complexa que o secretário não pode tomar sozinho. Secretário, não teria viabilidade de um hotel, aluguel de alguma residência, nem que seja via contratação emergencial, até que se solucione essa questão desse aluguel social? Isso eu precisaria conversar com o departamento financeiro da prefeitura para poder visualizar, mas eu acredito que cairia no mesmo ponto que eu informei anteriormente. Nós temos a dificuldade financeira, a gente tem a intenção de dar o cumprimento, porém, neste momento, não é possível. A gente pode fazer um planejamento orçamentário para daqui a um tempo conseguir ajudar a família com aluguel social ou eventualmente com outra alternativa financeira. Mas nesse momento não conseguimos. Até por uma questão de responsabilidade fiscal, improbidade, enfim. Obrigado, sem mais perguntas para mim. Defensor público, Bom dia a todos, Excelência, doutora Célia, doutor Leonardo, pelo Ministério Público, senhor Alexandre, pela rede de apoio. Bom dia a todos. Doutora, eu não tenho perguntas a serem feitas, uma vez que já foram esgotadas as perguntas aí. Como é uma audiência de conciliação, só peço que após as deliberações de Vossa Excelência, eu possa ter a palavra novamente após o Ministério Público para eu fazer uma série de pedidos para a senhora de ordem processual, especialmente algumas de ordem material. muito obrigada a todos. Só mais um questionamento em relação ao representante da rede. Senhor secretário, os programas de Bolsa Família, a questão do CAD único e das mães de Goiás, têm sido acessados? É possível o acesso da família, do núcleo familiar, através dos assistentes sociais, de incluir a senhora Maria nesses benefícios? É possível sim, Excelência, uma vez que os recursos destinados pelos referidos projetos são estaduais e federais. Então, esses recursos, eles podem ser acessados com a ajuda, sim, da secretaria.
Ok, senhor secretário, o município tem que resolver a situação, porque só essa alegação aí só os programas federais e estaduais funcionando no município, a gente está vendo aqui nessa audiência que eles são insuficientes. É o, é o, Passaremos, é o objetivo do município. passaremos a oitiva da senhora Maria, para entender mais o contexto familiar aqui existente e se ela pode nos trazer mais alguma situação ou alguma uma possibilidade de aplicação de algum outro auxílio ou medida de proteção. Senhora Maria, tudo bem? Oi, doutora, tudo bem? Senhora Maria, meu nome é Célia Lara, eu sou a juíza que conduz o processo da infância e juventude. A gente se solidariza com a sua situação. A gente sabe que seu marido está preso, ele já é uma situação muito traumática. A gente sabe já o contexto familiar, tem os relatórios, o PIA, o plano individual de atendimento, que já foi juntado aos autos em relação à fragilidade do núcleo familiar do senhor João e à fragilidade do seu núcleo familiar. A sua família, a senhora não tem contato, a sua família tem um pouco mais de estrutura, mas pelo que a gente sabe, não aceita a senhora com seus filhos se a senhora tiver ainda com o seu João. A gente queria ouvir e aí não precisa me chamar de doutora, meu nome é Célia Lara, o promotor está aqui, ele é o Leonardo, o defensor o Lázaro, que assiste nesse ato aqui. E o representante também do município para a gente tentar achar uma situação para o seu núcleo familiar, para a sua família, porque as crianças precisam efetivamente sair dessa situação de risco. A única rede de apoio que a senhora tem atualmente é a sua vizinha, mas é um vínculo muito frágil, muito precário, porque ela não consegue e não tem a responsabilidade de atender às demandas da sua família. Eu sei que a senhora lava roupa para ela em troca dessa do auxílio da filha dela, que também é um adolescente. Nós não estamos aqui para tentar piorar a sua situação, certo? Nós estamos aqui para tentar ajudá-la, porque é sua responsabilidade que essas crianças estejam bem cuidadas. O que a senhora acha de tudo isso? O seu filho menor tá, o Joaquim, o mais novo, tá acolhido institucionalmente. Os outros, mesmo com o acompanhamento precário da rede até agora, não tem mudado a situação. A senhora cada vez está mais depressiva, pelo que consta, e a gente queria ouvir da senhora como que está essa situação e o que a senhora acha que pode ser feito. Doutores, eu quero meu filho de volta, o Joaquim. Quero estar com os meus filhos, não dá certo, não. Tá muito difícil essa situação. O meu marido, o João, foi preso, ele já tinha que ter sido solto. Não está mais na hora dele estar lá. Já venceu a pena dele. E está muito difícil. Nós vivíamos bem, a gente vivia bem. E agora, o que que acontece? Eles pegaram o Joaquim, a Joana e a minha vizinha Marta. Elas me ajudavam, a Joana mais velha, um pouco, né, com os meninos, o Mariana, Luísa, e a menina dela me ajudava. A minha família quer que eu largue meu marido, e eu não quero. Tinha que ver o que que a gente podia fazer com essa situação dele lá preso, né? E para a gente viver. Eu não tenho condição, eu trabalho, né? A minha vizinha me ajuda, né? A gente lava roupa no período que dá, uma ajuda a outra, ela me ajuda, com a menina dela também me ajuda a olhar os meninos na hora que eu estou trabalhando fora, mas eu não tenho condição, tive que mudar por conta, né, da situação que estava lá na casa da minha sogra. E aí mudamos e estamos nessa casa aqui, que está difícil, mas é o que eu posso oferecer para os meus filhos.
A senhora está E eu recebendo não estou Bolsa conseguindo. Família? Ah, A senhora está recebendo Bolsa Família? então, não estou recebendo Bolsa Família, está irregular essa situação, eu não estou conseguindo. E o Mães de Goiás, a senhora tem o cartão? Também não tem, doutora. A senhora já procurou, dona Maria? Já conversou no CRAS? A senhora já foi lá? Ou a senhora nem sabia que isso existia? Eu não sabia o que que era isso, não, doutora. O que que é CRAS? Porque eu vivi ali, ó. O que é a minha ajuda é só da minha vizinha lá. A minha família não quer saber de mim, porque eu não quero largar o João, não quer ajudar com ele. A família do João não tem condição. O pai dele faleceu. A mãe vive lá com um filho menor, os meus outros cunhados lá, de vez em quando me dão uma assistência, mas eu não tenho, né, assim, um outro auxílio. E ninguém nunca tinha me falado desses programas aí que a senhora falou, de Uhum, auxílio, né? Eu entendi. vivo E a aqui a senhora minha vida. trabalha em quê? Ou a senhora fica o dia inteiro deitada, dormindo? Não, eu trabalho em casa de família, Ah, né? mas a Então, senhora entende que a senhora não pode. A Joana é adolescente. O Mariano, ele ainda é criança, ele tem 11 anos, ele fez agora, não foi? Ele foi, ainda é criança. Não pode, eles não. E ainda o Mariano, ele teve internado. Eu vi aqui que ele teve doente. Então, sim, eles não podem ser responsáveis. E outra coisa, tem uma outra adolescente, que é a filha da Marta, cuidando deles. mas Uma eles já coisa estão é grandinhos, auxiliar. doutora, é o que eu Hã? posso, eles já estão Não. grandinhos. Se não, não pode não. Ela é uma adolescente. Ela não tem a responsabilidade de ser mãe dos irmãos. Isso está errado. Foi por isso que chegou essa denúncia de todo o acolhimento. Muitas crianças morrem, senhora Maria, nessas situações. Eu sei que é uma situação difícil, mas a gente vai ter que resolver isso. Senhora, ou reduzir, receber os benefícios, reduzir um pouco aí, chegar um pouco mais cedo em casa, arrumar o município pagar uma escola aí particular que tem Então, não tem estudo creche, integral para doutora. eles. Tem que ser, porque não pode ficar carrega o menino, um entrega o menino para o outro, não tá certo. Na escola, entrega na porta da escola, tá errado. Senhora, eu quero que, primeira coisa, a senhora se conscientizar que essa situação não pode mais ocorrer. Essa é a primeira situação que não está certo. Senão, daqui a pouco, os outros três vão para o abrigo, para o acolhimento. Não, doutora, Deus me livre. Não. Então, a gente Não, tem que lutar para melhorar, para tirar o Joaquim de lá. Porque não dá para botar o Joaquim agora. Com a palavra do Ministério ma- Público e o mas nunca defensor. ninguém, Obrigado, né, ninguém teve Excelência. lá para me ajudar. Dona Maria, bom Sim, dia. Como bem destacou aí a doutora Célia, né? A gente está aqui para ajudar a senhora. A gente está aqui para tentar resolver essa situação, tá? E não é interesse de ninguém aqui que a senhora fique longe dos filhos da senhora, não é interesse meu, não é interesse da juíza, não é interesse da defesa, não é interesse de nenhum órgão da rede de apoio. Mas a gente precisa da ajuda da senhora também. A gente precisa da ajuda da senhora. A senhora já viu aí que não é certo, não é adequado. A gente tem que pensar aqui nas crianças, né? Eu sei que a senhora tem muito amor pelo seu João, não quer se separar dele, mas deixa eu perguntar para a senhora. Os pais da senhora, eles foram maus pais? Ou o problema foi só essa questão com o João? não, eles não foram maus pais, não. O problema, tudo começou quando eu fiquei grávida e saí de casa para ficar com o João. É, Eles porque o que a me gente tem aqui, ajudaram, Dona eles têm Maria, é que condições. eles Mas têm eu não quero condições de largar, ajudar. não, minha família. Tá, me escuta. Olha só, a gente já viu aqui que o município ele não tem a rede adequada, ele não pode fornecer moradia, a gente não tem ainda uma solução imediata para a situação da senhora aí, para esse momento que a senhora não pode ficar com a criança. Por que que a senhora não volta para casa dos seus pais com essas crianças, para que a senhora possa ter um respiro, entendeu? A senhora possa
melhorar a situação, criar uma rede aí, às vezes arrumar um emprego, arrumar alguém, até que também o município solucione essa questão de moradia. Porque a gente precisa resolver essa questão imediatamente. A senhora não pode fazer isso, porque eles não vão impedir, eles não vão impedir a senhora de amar o João, de ficar com o João. Mas o que a gente precisa aqui é que a senhora dê um passo para trás. O João, infelizmente, está preso, segura um pouco essa situação, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar preso, mas vamos pensar nesse momento aqui nos filhos da senhora. Pois é, mas eu vou largar o pai deles. Não tem Não, condição, porque agora não, meu pai e não. minha mãe estão querendo, eu não posso largar meu marido lá nessa situação. Ele Tá, é pai mas dos meninos. ele é pai dos meninos, ele tem direito de ter acesso aos meninos, sim, mas esses meninos, eles Eu não posso ser precisam. obrigada a largar dele, ué. Não, não pode, eu concordo que a senhora não pode, mas a gente precisa tomar uma ação imediata para a proteção desses meninos. E hoje, a melhor solução que a gente tem, pensa nos filhos da senhora, a melhor solução que a gente tem, inclusive para que o Joaquim, que está acolhido, retorne, a melhor solução que a gente tem é que a senhora vá morar com seus pais. Ah, eu não acho Porque certo, a não. senhora vai ter uma Porque rede de eles não apoio, aceitam ele. mas o João hoje está preso, né? João hoje está preso. Mas já era para estar solto. O senhor podia dar uma olhadinha nesse negócio para mim, né, Não, doutor? vou dar uma olhada, mas olha só, a senhora prefere nesse momento estar na situação que a senhora está, né? Porque está brigado com seus pais por conta do João, ou a senhora prefere resolver a situação dos seus filhos, né? Para a gente poder ajudar e a gente dar um respiro, e quem sabe, durante aí 2, 3 meses, a gente se resolve com o município, resolve com essa rede de apoio para conseguir um lugar para a senhora morar, entendeu? Um lugar adequado, condições adequadas, ver se a gente providencia todos esses programas que o município pode, deve, tem o dever de atender. O que eu estou pedindo para a senhora aqui é uma solução temporária. Ah, mas o senhor podia ver se já me ajudava agora, ué, que eu quero o Joaquim de volta. Mas a gente precisa ter a certeza de que o Joaquim vai estar num lugar seguro, entendeu? É isso que eu peço para a senhora. Mas a minha casa é segura, doutor. Lá Não, comigo. a doutora Célia já deixou bem claro que não é adequado adolescente e crianças umas cuidando das outras. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente já teve muitos casos de problemas e infelizmente, mortes envolvendo esse tipo de coisa. Porque criança, a senhora sabe, a senhora tem muitos filhos. Criança, ela às vezes vai fazer alguma coisa impensada. Entendeu? O que eu queria da senhora era esse compromisso. Volte, vá para casa dos seus pais, eles podem te dar um apoio adequado e enquanto a gente tenta fazer com que o município e obrigar o município a cumprir esse papel social dele. Pois se tivesse creche e escola para os meninos, mas não está tendo, mãe. Aí Pois eu podia é, trabalhar tranquila. pois é, pois é. É isso que eu peço para a senhora. Nos dê esse respiro, tá bom? Ah, não Pensa, sei, pensa, não. pensa, 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 pensa nessa questão enquanto a gente. Eu vou encerrar. Essa nenhuma outra pergunta, Doutor, não? Doutor Lázaro, defensor público. Maria, Maria, Sim, doutor. nós já conversamos, eu já tinha passado a você esse panorama. Quero trazer um fato novo aqui, doutora Célia, doutor Leonardo. A Defensoria, através de ações extrajudiciais, conseguiu com o município, ao longo de um curto período aí de poucos meses, proporcionar ao abrigo uma situação extremamente boa para os padrões que nós temos aqui no estado. Então, tem toda uma estrutura lá de cuidados que são proporcionados às crianças que estão lá abrigadas. A senhora Maria teve a oportunidade de ver lá a Joana, correto? Sim, Maria. E eu já tive a oportunidade de conversar com a Maria também. Maria, nós estamos aqui, claro, também
para lhe ajudar. Mas o foco principal que eu preciso que você entenda, Maria, que nós já conversamos, é a criança. Você é uma adulta. Nós temos um foco principal com a criança. A proposta que o Ministério Público fez, respeitosamente, a gente sabe da boa intenção do nosso promotor de justiça, o doutor Leonardo, mas ela me parece que pode criar mais conflitos ainda, conflitos que já estavam adormecidos lá com a sua família podem voltar e atrapalhar. Nós temos que tentar estruturar a sua vida. Maria, você esteve lá no abrigo, você viu lá seu filho, viu lá a criança, viu que está sendo bem tratada. Você concorda, Maria? Para você poder voltar até essa criança, nós vamos aqui, vou fazer alguns requerimentos para a doutora Célia. Nós vamos garantir a você que está lá tendo contato com ela. Você está vendo que ela está sendo bem cuidada. É como se estivesse numa creche de uma forma mais prolongada. Mas você vai manter o contato e durante esse período nós vamos conseguir estes direitos que você tem junto à rede de apoio. E aí você cumprindo também a sua parte, que é participar desse programa, participar das interações, das consultas, de tudo que vai lhe ser proporcionado pela rede de apoio, durante algum período isso vai ser avaliado e aí você vai poder receber a criança assim, vai poder receber seu filho assim que você tiver atingido essas metas que vão ser estabelecidas. Não é nada demais. Nós estamos pensando como você na criança. Nós vamos tentar criar um núcleo familiar seu com mais estrutura para eliminar o risco para a criança que já está abrigada e para os outros filhos. Você concorda em participar do que a doutora Célia vai determinar junto às entidades? E logo, logo, sem precisar mudar, sem ter. Você depois vai poder restabelecer os laços com a sua família já estruturada. Não vai estar dependendo, vai estar participando da sua família. É óbvio, tem trocas de necessidades, de ajudas, mas não vai estar dependente numa situação que me parece que é o que está te incomodando, ser submissa, ter que submeter a sua vontade a eles, sabe que isso vai gerar conflito. Você aceita isso? Vamos manter lá no abrigo, você viu que está sendo muito bem cuidado, certo? Nós vamos pedir que a doutora Célia vai te dar os direitos de visita, você vai estar sempre acompanhando, vai ver que seu filho está bem e vai fazer a sua parte. Vai realizar exatamente o que a rede de apoio vai lhe apresentar. Vai Doutor, só participar para dos vamos grupos. ouvi-la para ver se ela concorda. Só lembrando que essa audiência aqui é na representação, os três filhos que não estão acolhidos, já a gente vai fazer, ainda que brevemente, a situação do Joaquim. Maria, entendeu o que o defensor, o seu defensor falou? Entendi, doutora. Assim, o que eu quero é os meninos comigo, né? Realmente o Joaquim tá bem. Então, o que vocês fizerem para eu ficar com os meus meninos, eu quero, só que eu não quero ir lá para casa dos meus pais, não, porque eu não vou largar o João. Doutora Célia, eu posso fazer alguns requerimentos a Vossa Excelência? Deixa eu só ouvir a Joana e as crianças. A Joana vai falar em nome de todos, aí eu abro o requerimento do Ministério Público, que é autor da ação, para o senhor, e aí eu tomo a decisão. Lembrando que é uma audiência de uma tentativa de conciliação, o que não impede de já extinguir o processo nesse momento, ou algumas intervenções, e a gente redesignar nova audiência no prazo de 30 dias porque o município vai ter que assumir algumas responsabilidades. Pode ser, doutores? Claro, claro. A minha É, intenção é justamente nesse sentido, doutora. Muito doutor obrigado. Leonardo saindo, eu peço para o doutor Lucas assumir o papel de promotor. É bem simples, não se assustem.
Vamos lá. Obrigado. São É, 10 minutos aqui para uma isso audiência que eu vai tenho e já dar. volto, tá? Júlia, ô, Joana, tudo bem? Oi, Joana, meu nome é Célia, certo? Como é que você tá? Você tem quantos anos hoje, Júlia? eu tô com 16 anos. Júlia, não precisa ficar preocupada, você está sendo ouvida aqui num, num ambiente que eu sei que é diferente para você, mas a gente só quer conhecer um pouco mais sobre a sua vida, sobre você, o que que você faz, a sua família, tudo bem? Caso eu entenda que se alguma coisa eu entendi de forma errada, ou quando eu te fizer uma pergunta, você falar e eu entender, você pode me corrigir, tudo bem? Você fala, não, não é isso, é Célia, juíza, eu falei uma outra coisa, tá? Então você está estudando em que série? E eu tô na oitava série. Na oitava. E você consegue aprender tudo direitinho? Qual é a matéria que você mais gosta? Eu gosto muito de matemática, juíza, mas eu não consigo prestar muita atenção na aula. Entendido. Tem dia que eu não consigo chegar na escola a tempo do início da aula, porque eu tenho que ficar cuidando dos meninos também, do Entendido. Mas Maria você gosta de Clara. estudar. Gosto. E como que é na sua casa? Qual é a rotina que tem? Então, é um pouco corrido, porque a minha mãe ela tem que trabalhar muito, né? Porque Uhum. nós somos quatro. Então ela acaba tendo que sair de casa. Passou um caminhão aqui. A minha mãe precisa sair de casa muito cedo, porque ela precisa trabalhar muito para bancar todo mundo. Mas ela faz o que ela pode, sabe, juíza? Ela deixa E você lá. faz algum esporte, alguma coisa ou não dá tempo? Não, não, isso não dá tempo, não. Eu vou para a escola e eu volto e eu cuido dos meninos. Entendi. Você quer ser o quê? Quer trabalhar com o quê quando você crescer, for adulta? Eu acho que eu gostaria de ser professora de matemática. Que bom, eu espero que você consiga. Então, pelo que eu entendi direito, você é a filha mais velha, né? E o seu pai, ele por enquanto não está em casa, não é? Ele tá preso. Seu pai, quem está cuidando de tudo é sua mãe. A sua mãe às vezes tem muita dificuldade. É você que dá o auxílio para os seus irmãos mais novos. Que você tem a ajuda de uma vizinha, da filha da vizinha? Isso, elas ajudam a gente. A gente gosta muito delas. Elas são muito Uhum. parceiras nossas. Tá. E aí a gente sabe também pelos relatórios que tem uma situação bem difícil em relação a alimentos, em relação às vezes falta energia, falta o gás, mas a gente vai tentar resolver tudo isso para dar um apoio para sua família, tá bom? E eu fiquei curiosa. Você estuda, gosta de matemática, quer ser professora de matemática, e aí você está na oitava série. E o que você acha que hoje a gente pode fazer para ajudar você, a sua mãe e os seus irmãos? Olha, eu vou só falar que eu tô ouvindo todo mundo falando da situação da minha mãe, mas ela ama muito a gente, sabe? Então ela faz tudo pela gente. Se ela tem que trabalhar muito é porque nós somos quatro, então é o que ela tem que fazer. Mas, mas a gente realmente não tem muita ajuda. Então, sabe, a gente não tem dinheiro, falta. De vez em quando falta alimento lá em casa, sim, porque ela não ganha muito dinheiro. E essa vizinha, ela ajuda a gente quando dá também, mas ela tem a vida dela também, a filha dela também. Então, eu acho que a gente precisa, assim, de um apoio. Mas esse negócio de ficar
com a minha avó, com a mãe dela, eu não gosto não, porque eles nunca ligaram pra gente, eles não gostam do meu pai, eu não gosto deles também não, eu não quero ficar com eles não. Entendi. Acho que não tem perguntas do Ministério Público. Doutor Lázaro, o mínimo das perguntas, por favor, porque para evitar revitimização, somente alguma coisa a título de esclarecimento. Alguma coisa? Júlia, bom dia, minha querida. É o seguinte, tem notícia de que sua mãe estaria utilizando maconha? Chegou a presenciar isso? Tem algum indício disso? Eu não sei disso não, moço. Eu sei que de vez em quando ela sai para se divertir, fica fora de casa, mas eu não sei o que ela faz, né? Tá, João. Obrigado, doutora. É só essa a pergunta. Ok. Então, já passando para o encerramento da nossa audiência, o promotor de justiça deixou o requerimento dele aqui escrito, que é para o retorno da família da senhora Maria para a convivência junto com o núcleo familiar materno, que, pelo menos por hora, tendo em vista a ausência de equipamentos e serviços públicos suficientes, para que seja encaminhada para o local lá onde vive os pais da senhora Maria, para que ela possa viver na presença, ter a convivência com eles e até que essa situação seja mais favorecida em relação ao senhor João, bem como ele fez o requerimento também de encaminhamento de ofício ao juízo da execução penal e ao promotor da execução penal e também ao defensor público responsável de um ofício para avaliar a situação do seu João em relação à execução, se já é possível, tendo em vista que tem crianças abaixo de 12 anos, os filhos, se já é possível a progressão para o regime semiaberto ou aberto. Com a palavra, então, o defensor público para os requerimentos que entender cabíveis. Excelência, os requerimentos vão ser bem rápidos. Primeiro, a personalidade jurídica só termina com a morte, e não é o caso aqui do seu João, que está preso, então ele deveria participar do processo, é parte legítima necessária, é um litisconsórcio necessário, unitário, porque pode, porque ou deveria o atingir, ele deveria estar participando de toda essa dinâmica que nós estamos aqui vendo. Então, peço a Vossa Excelência que seja inserido o mesmo polo passivo e ele seja convocado para participar do processo. Com relação ao procedimento adotado, a infração administrativa, em que pesa o enorme respeito que tem pelo doutor Leonardo como Ministério Público, acredito que não era essa a melhor via instrumental para trazer a juízo o pleito. Peço a Vossa Excelência que analise sob a perspectiva de que não houve dolo, não há o que se falar de aplicação de multa do 249, primeiro, para uma família, para um núcleo familiar extremamente hipossuficiente, então não tem sentido, não há interesse de agir substancial nesse ponto. Queria pedir a Vossa Excelência, requerer aqui nesse momento, que o feito seja transmutado para uma ação de destituição do poder familiar ou suspensão, como melhor a Vossa Excelência entender, mas que não seja mais processado no rito da responsabilidade de infração administrativa e sequer seja aventada a possibilidade de uma multa que em nada vai ajudar a qualquer das partes aqui. Como estamos aqui para defender a criança, doutora, a senhora Maria pôde entender um pouco melhor isso e me parece que anuiu no sentido de que há uma guarda efetiva do filho no abrigo local que está muito bem estruturado. Gostaria que Vossa Excelência fixasse as visitas para ela, os horários, levando em consideração o trabalho e as demais atividades que ela se comprometeu aqui a participar junto à rede de apoio para poder se colocar em posição de receber novamente seu filho.
que a senhora fixasse esses períodos de visita para ela, e também gostaria que a senhora declarasse aqui em sentença interlocutória as falhas do Estado neste caso, do Estado, seja do ente federativo, estadual e também o municipal, fixando data, especialmente para o ente municipal que está aqui presente, para proceder com as obrigações que estão sob a sua competência e possibilitando com essa decisão interlocutória, declarando essas falhas, que tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública possa adentrar judicialmente com ações que me parecem inarredáveis. Nós temos aqui a clara ocupação de local não habitável que foi permitido por falha conjunta, seja dos órgãos de fiscalização municipal, seja por os demais órgãos de segurança pública e também o Ministério Público e a Defensoria Pública não agiram nesse sentido. Então, gostaria de que isso viesse à tona para que pudéssemos, ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública, acionar o município para que seja ou urbanizada, verificada a possibilidade dessa área se tornar um lugar habitável com toda a rede de assistência que nós precisamos para a habitação, energia elétrica, água, esgoto, ou que essas pessoas sejam removidas para ali, que seja temporariamente ou permanentemente para outro lugar destinado para o município, em condições hábeis de que a Maria possa recuperar o filho e dar continuidade ao seu núcleo familiar. Esse é um ponto básico. Não adianta nós devolvermos a criança a ela, ela receber esse apoio do município e morar num local infestado de insetos, de ratos, sem água, sem energia, sem esgoto. É impossível que isso possa permanecer assim. E creio que há uma expansão objetiva e subjetiva da LIDE que não é possível de se iniciar dentro desse feito. Inclusive, a competência seria outra. Então, peço que seja declarado tudo isso aqui, já para nos amparar na ação a ser movida contra o município, que se mostrou omisso aí nesse ponto, e poder trazer alguma sustentação estrutural mais forte para que a Maria possa se recuperar aí e vir a ter o filho consigo novamente, e inclusive manter a prole, que também está em situação de risco por questões estruturais básicas. A habitação é o Muito primeiro. obrigada, doutor. Passo a prolação da decisão, foram todos ouvidos, lembrando que é uma audiência de conciliação nos autos de representação administrativa, proposta pelo órgão do Ministério Público do Estado de Goiás em desfavor de Joana. Consta também do pedido representante do órgão ministerial a inclusão do senhor João da Silva no polo passivo da demanda. Então, passo a prolação da decisão. Tem-se que não há acordo estabelecido nessa tentativa de conciliação entre as partes, mas passo a apreciação dos pedidos feitos nessa audiência. Decido. Determino inicialmente a inclusão do senhor João da Silva no polo passivo e determino a sua citação. Uma vez citado, tendo em vista que está preso, não havendo advogado constituído, já nomeio como curador o defensor público, o senhor Dr. Lázaro Júnior. Indefiro o pedido de conversão do feito em destituição do poder familiar, eis que os objetos são suspensão ou destituição ou suspensão do poder familiar feito pelo defensor público. Em relação, indefiro o pedido feito pelo promotor de justiça em relação ao encaminhamento do núcleo familiar da senhora Maria para o local onde reside a sua família, tendo em vista que o vínculo familiar resta fragilizado e o garantido ao direito de oitiva da senhora Maria, bem como da criança, o direito de escuta da adolescente Júlia, ambas deixaram bem claro que não há possibilidade de restabelecimento desse vínculo, pelo menos nesse momento. Passo também, entendo, senhora Maria, só queria que a senhora me esclarecesse, a senhora já passou pela laqueadura ou algum controle de natalidade ou não? Não, doutora, passei De não. ofício,
de ofício e com base no poder geral de cautela dessa magistrada, determino que o senhor secretário municipal de saúde seja oficiado para que promova a busca ativa da senhora Maria e a inclua no programa de controle de natalidade. Quer fazer a laqueadura? Já tem 4 filhos. Ai, doutora, nós podemos pensar, né? Porque já estou passando nessa situação aí, eu quero os que estão comigo, né, doutora? Não Que quero então seja sair de mão, não. incluída no programa de controle de natalidade, bem como no tratamento que é mais adequado, podendo ser avaliada a colocação de Gil ou até mesmo a laqueadura, em havendo concordância da senhora Maria. Prosseguindo, determino que seja oficiado o senhor secretário de Desenvolvimento Social está ciente aqui, já sai ciente, para que promova a inscrição da senhora Maria e dos filhos no CAD único, emitindo o número de inscrição social em que poderá ser inscrita em todos os programas sociais, incluindo o auxílio aluguel, que fica determinado ao município que no prazo de 30 dias resolva a situação para aluguel e transferência do núcleo familiar do local onde está, até que tenha sido promovida ação civil pública para melhoria das condições sanitárias e de estrutura do local. Então, a inclusão do auxílio social, auxílio gás, Mães de Goiás e a inclusão do núcleo familiar no serviço de fortalecimento de convivência e fortalecimento de vínculos. Determino um estudo pela equipe interprofissional a ser realizado no prazo de 30 dias. Com a juntada do estudo, determino vistas ao órgão do Ministério Público e pela Defensoria Pública no prazo comum de 5 dias. Determino que, o quanto antes, já ainda imediatamente, o CRAS promova o acompanhamento do núcleo familiar com acompanhamentos semanais nesses primeiros 60 dias, com fornecimento de cesta básica e a inclusão imediata no serviço de convivência já dará uma oportunidade da adolescente Joana e das crianças já terem uma atividade no contraturno. Senhora Maria, determino ainda, acolho o requerimento do Ministério Público e determino que seja encaminhado cópia desta ata de audiência, bem como dos documentos do senhor João da Silva para o juízo da execução penal, promotor da execução penal e defensor da execução penal para a avaliação da situação do senhor João da Silva em relação ao cumprimento da medida, bem como da sua pena, bem como documento dos filhos menores de 12 anos, para avaliar a possibilidade de progressão de regime para que possa voltar ao núcleo familiar e cuidar dos filhos. Designo nova audiência, inclusive já uma vez estabelecido o contraditório e ampla defesa do senhor João, no prazo de 45 dias, a audiência será designada, hoje é dia 26 de setembro, para o dia 12 de novembro, que é uma quarta-feira, onde será já feita. A senhora tem que ter atitudes proativas também. A senhora já sai advertida nessa audiência que deverá aderir a todos os acompanhamentos. Não vai poder, a senhora vai ter que trabalhar se a senhora trabalha mais, a senhora vai ter que pagar uma pessoa, arrumar um jeito para cuidar das crianças, um adulto responsável em casa, certo? Então, a senhora já sai com essa advertência. A senhora vai, secretário, qual é o técnico de referência dela que ela vai procurar no CRAS? Quem é? É a assistente social Juliana, pode ser? Pode ser, Excelência. Ok, então amanhã, secretário, a assistente social Juliana vai ser a sua técnica de referência, senhora Maria. Tudo que a senhora precisar, a senhora vai conversar com ela para ela dar os encaminhamentos. Alguma coisa a mais que a senhora precisar em relação, a senhora também vai procurar o Conselho Tutelar. Determino também que o Conselho Tutelar seja oficiado para que encaminhe relatórios mensais a esse juízo, assim como o CRAS deverá encaminhar os relatórios mensais. Então, com nova audiência designada para o dia 12, já
estabelecido contraditório e ampla defesa com todos. Decisão publicada em audiência, saem todos intimados. Ministério Público, Defensor Público, senhora Maria e todos o secretário de Promoção Social que representa a rede aqui. Algum requerimento a mais? Ah, Hum, a situação da criança Joaquim vai ser resolvida na audiência concentrada, que vai ser realizada o quanto antes, e serão viabilizadas as medidas e, se for o caso, deferido o direito de visitas para que ela tenha acesso ao filho, bem como as medidas necessárias para a promoção do desacolhimento da criança Joaquim. Esperamos que nessa audiência ser realizada a situação do núcleo familiar já esteja melhor para que ele possa ser, quem sabe, desacolhido. Decisão publicada em audiência, agora sim, alguma dúvida? Ministério Público, algum requerimento? Defensor Público? não, não. Ok, Não, obrigado. ok. Ok. Então, encerrada a nossa audiência. Colegas, como eu tinha falado, tutor, alguma observação? Não, só dar parabéns a todos, principalmente assim, aos que incorporaram os papéis, né? Parabéns a todos aí. Podia Bem parar, excelente. podia parar de gravar, que aí eu ia agir. A colega, Parar de gravar, eu tenho muita coisa para falar. Tá. Mas assim, de piada. Olha a só, colega né? Júlia é tão nova, tá parecendo minha Tá filha parecendo que tem adolescente. 16 Tá, anos mesmo. não tá? Não, Foi na hora. tudo, foi Eu tudo ia de falar isso, com a propósito. carinha de 16 mesmo. A Yara entrou com a voz chorosa, que eu Eu falei, achei que meu ela ia Deus. chorar. Aí Não. depois entrou a Júlia, eu falei, caramba, essa menina. Aí eu olhei, não, juiz, eu falei, ué, tá. Eu falei, de onde saiu essa menina? E o A Júlia, Alexandre, o próprio município, peixe É, ensaboado, né, nossa, Alexandre? tudo não dá para ver, tudo não sei, tudo Eu não consegui O baixar, Alexandre estava bem com medo, Joselaine, mas a ele ata da escutava super bem, né, audiência. Alexandre? Alexandre com Eu não consegui certeza vai ser baixar essa secretário ata. municipal. Será que tem como depois colocar lá dentro do curso? A ata de audiência eu não consegui baixar. Aí eu Vamos coloco colocar e nos passo. nomes. Em relação a essa audiência, eu acho que os colegas que entraram depois, essa audiência é uma audiência que a gente pode chamar de concentrada, é uma tentativa de conciliação nos autos da representação que foi feita pelo Ministério Público contra a Maria, que a gente pediu a inclusão, ou foi requerida a inclusão do João, porque é uma representação com base lá no artigo 249. O 249 ele tem sérios questionamentos doutrinários. A outra ação pertinente, a outra audiência, que a gente vai passar aqui em 15 minutos para a gente terminar. Pode ser, tutora? Com os mesmos papéis, aí a gente vai para a audiência concentrada. Tem uma ata de audiência concentrada. Que audiência é essa em relação à audiência concentrada? A audiência contra. Desculpa, é que eu preciso sair também. Eu Não, pensei que era só uma. E aí agora já são. Eu tô é porque atrasado. ia até 11h30, mas tudo bem, tutora? Eu só vou passar aqui com os que estão aqui rápido. A gente só pode só explicar como que corre, ao invés de fazer audiência, porque Tá. já que muita A gente tem outra compromisso. A audiência concentrada é a audiência que seria em relação ao Joaquim. Ao Joaquim, ele está institucionalizado. É uma audiência que é prevista lá no artigo 19, parágrafo 1º da lei do Estatuto da a Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa audiência é referente à representação que o Ministério, a outra que a gente tinha feito do 249. A audiência concentrada é aquela que a gente faz dentro da instituição de acolhimento. A lei prevê, o estatuto, que as crianças institucionalizadas em acolhimento institucional ou familiar sejam reavaliadas a cada 3 meses. E isso está lá no provimento 118 do Conselho Nacional de Justiça e na 8.069. Crianças institucionalizadas, elas têm que estar
com o cadastro no Sistema Nacional de Adoção Alimentado. A instituição ela tem que estar regular e também inscrita lá no Cadastro Nacional de Adoção. Entrou uma criança no acolhimento institucional, tem que ser alimentado o SNA e todos nós somos cobrados pela reavaliação a cada 3 meses. O que eu costumo fazer? Outubro, janeiro, eu faço uma decisão de reavaliação nos próprios autos e lanço no SNA. Abril, nada impede que você faça presencialmente, em janeiro, audiência também no acolhimento. Abril, eu faço presencial com a presença de todos os atores da rede, com todas a Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, com os genitores, se for o caso de ser ouvidos, garantir o direito de oitiva da criança. Então, essa audiência concentrada lá no acolhimento seria para resolver a situação da criança Joaquim. Em relação como que é feita essa audiência, você marca, por exemplo, amanhã já é sábado. Vamos marcar para segunda-feira, 3 de outubro, que eu tenho audiência concentrada. No dia 3 de outubro, toda a rede, todo juiz, promotor, advogado, defensor, toda a rede, conselho tutelar, secretário de saúde, educação, segurança, conselhos tutelares, todos nós vamos para a unidade de acolhimento e lembrar que a gente tem que fazer inspeções nas unidades de acolhimento também e fazer um termo de inspeção para ficar guardado. A gente faz a abertura, num primeiro momento eu faço uma parte institucional, mas antes dessa audiência eu determino que os coordenadores das instituições mandem um relatório informativo da situação da instituição e das principais demandas. Eu abro a audiência e está aí a ata de audiência, eu abro a ata de audiência com uma parte institucional, explicando, ouvindo as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Por exemplo, às vezes, doutor Lázaro, falta até fralda, uma comida, o gás na própria instituição. Então, eu faço uma primeira parte institucional e depois eu passo para a parte individual. Na avaliação individual, primeiro é ouvida a equipe técnica da instituição, que diz como que a criança chegou, quais as intervenções que estão sendo feitas lá em relação ao Joaquim. Então, a coordenadora da instituição ia falar, olha, que o Joaquim chegou muito desnutrido ou chegou com higiene precária, com piolho, foi feitas as intervenções, encaminhado para a rede, ele já está na creche, é matriculado na creche, já está fazendo o acompanhamento médico, então essa parte individualizada. Aí vem a parte da equipe técnica do judiciário, que vai falar todo o trabalho que tem sido feito com o núcleo familiar para a tentativa de desacolhimento e retorno do Joaquim para a família. Se não for possível, aí depois avaliar a destituição. A gente tem necessariamente que garantir o direito de escuta. Tem que ouvir, ainda que seja bebê, é importante que ele chegue, olha, que a gente fala, olha, esse aqui é o bebê, o Joaquim, nós estamos aqui para cuidar de você. Isso é importante, é você garantir ainda que seja uma criança em tenridade. Em geral, eu coloco quando é criança e não se manifesta, que não se manifestou em razão da tenridade, mas que aparentemente encontra-se bem. Quando é adolescente ou criança que consegue verbalizar, eu coloco que ele verbalizou. Na nossa ata lá, que eu coloquei como uma ata de uma audiência real minha, era um adolescente, ela falou que desejava receber a visita da genitora, que não desejava receber visita do genitor. Aí vem a mãe da adolescente, que é ouvida,
dada a palavra para o Ministério Público que ele vai pugnar pela manutenção ou pelo desacolhimento. Vem a defensora pública, que se manifesta no mesmo sentido, e vem a conclusão. Então, autorização na unidade de visita, na unidade de acolhimento, muita atenção que só com autorização judicial, porque às vezes o acolhimento entram muitas pessoas e as pessoas às vezes que já querem estabelecer vínculos com crianças na primeira infância para adotar de forma irregular. Então, tem toda a decisão aqui, determina o acolhimento, a continuidade das intervenções. No caso do Joaquim, o acompanhamento médico, o acompanhamento é muito importante também a regularização do CPF da criança, que isso precisa no SNA, para lançamento no SNA. A equipe técnica promover as intervenções que vão ser necessárias durante o acolhimento, os encaminhamentos para a rede geral em relação ao, às demandas que foram colocadas, e também uma coisa muito importante é a alimentação no SNA. Caso a gente pode pedir para a SESNA, que é a nossa central SNA do TJ Goiás, promover essas atualizações. Fez a reavaliação, tem que alimentar no SNA. Se não fizer isso, a gente recebe telefone. Primeiro da Coordenadoria da Infância, depois da Corregedoria e depois da Presidência. Vem direto malote, e-mail, olha, regulariza. O SNA, ele roda a cada 24 horas e ele tem que estar devidamente alimentado. Na ata de audiência que tem aí, tem o formato que a gente deve encaminhar para a SESNA. Nada impede que o seu próprio cadastrador da comarca realize todas essas intervenções. Então, necessariamente, de acolhidos do Joaquim, ele tem que ser feito a cada 3 meses a reavaliação, audiências concentradas no acolhimento, no mínimo 2 vezes por ano, e a outra reavaliação eu costumo fazer nos próprios autos, janeiro e julho, e abril e outubro faço na própria instituição. Tutora, muito obrigada pela oportunidade de contribuir e lembrar que essas crianças, tanto essas que estão lá, que a gente é uma falha da rede, o Alexandre, ele falou muito bem quando ele fala pelo município, reserva do possível, insuficiência de recursos, não é o, a justificativa, a gente já sabe disso, com base jurisprudencial em tudo que todos os tribunais estaduais e superiores, Ministério Público, ele fez o papel muito bem, falando que tem que encaminhar lá para a família, o doutor Lázaro de defensor também muito bem, a Yara e a Júlia, excelente. E só lembrando que essa audiência que a gente fez mais detalhadamente foi em relação à infração administrativa, à representação, para tentativa de solução do núcleo familiar. Se não der certo de jeito nenhum, 249 manda sentenciar e aplicar uma multa de salário de referência. A outra audiência está lá no 19A e no provimento 118, que é uma obrigatoriedade nossa a cada 3 meses. Muito obrigada, tutora. É isso. Eu queria pedir uma fotinha. A gente pode tirar uma fotinha, todo mundo abrir, fazer um sorrisão bonito, né? Principalmente todos os artistas aqui e grandes aprendizados que a gente teve aqui. Queria agradecer a todos pela participação. E assim que a gente puder, já vai colocar na plataforma para os que não puderam assistir poder fazer Doutor Eduardo. Essa aula que a gente teve. Então tá, um sorriso, gente. Foi em direção à vítima. 1, 2, 3 e X. Muito obrigada a todos. Bom descanso ou trabalho, né? Que Doutor Eduardo, a gente tem muitos colegas aqui da turma 58. A última turma que assumiu, eles são excelentes.
E o doutor A Eduardo, Letícia colegas, ele Heroína sabe exatamente tudo. O Lázaro e a Yara estão aqui. Ele sabe foi até exatamente o Dança Sozinha. tudo de E o tribunal do. agarrou. Mas é tudo. Ele faz júri de costas, olhando assim. Ele é esse. Qualquer dúvida de júri, o doutor Eduardo. Ele é excelente. Ela A escolheu gente usar Teve uma doutor aula com Lázaro e a ele, doutora doutora. Que bom Yara. que o senhor conseguiu participar um pouquinho. em troca O A gente Eduardo é teve uma fera aula no de júri. júri com ele, doutora Célia, no curso de agarrou formação. o Dança Foi muito Nossa, ele é bom. bom Aliás, demais. foi um simulado de júri que nem foi hoje. empurrou ela. A fama E ela precede, caiu. né? Realmente Muito excelente. obrigado. Gente, muito Obrigado. obrigada a todos. Bom Não, retorno. cara, Vamos foi a terminar o Heroína, curso. Se precisar de alguma coisa sobre o plano de novamente ação, foi me segurar o tanto procura. Já que deixei meu telefone aqui no porque no novamente ele chat. estava indo E pode me direto ao procurar que eu Rogério, estou à disposição, tá bonito e bom? com a faca. Bom Obrigado. retorno para vocês. E aqui E a para gente encerra. ele, Doutora Célia, só obrigada. jogá-la igual Gratidão. havia feito Foi anteriormente, Obrigada excelente. pela oportunidade. Obrigado. Parabéns à senhora, né? ele cravou uma Parabéns, faca Parabéns coleguinha. para todos. Obrigada. nas costas. Obrigada, tutora. Obrigada. Parabéns a todos. É que não para de gravar. Se parasse de gravar, eu ia recorrer de tudo. Cadê a Sara? Saiu? Falar defesa. Deixa quieto.